Dia de avaliação, mas não se preocupa não, que tá tudo sob controle, né, professor Maurício? Não precisa ficar desesperado, até porque depois daquele quiz maravilhoso ali, e com as aulas bem explicadas, exercícios aplicados direitinho, e uma certeza de que, se nós passamos nos exercícios e nos exemplos uma coisa, na avaliação vai ter a mesma pegada. Não vai ter variação de nada. É do mesmo jeito. Tem a variância que a gente explicou para vocês, mas não vai ter variação de cobrança aí, tá certo? E tudo que precisar de situações que vocês precisam usar nos cálculos e não tenha o uso da calculadora, a gente vai fornecer para vocês, tá beleza? Por que não ter o uso da calculadora, professores de matemática? Porque a gente está no terceirão e a gente precisa preparar vocês para o Enem e o Enem não faz uso, né? Ah, mas agora pode? Então, gente, vamos já se acostumando, né? Para não chegar lá depois e aí ficar naquele desespero porque tá sem a calculadora. Mas a gente fornece os valores necessários que realmente precisasse do uso da calculadora na avaliação. Porque fica aquele negócio assim, mas eu sei fazer a conta. Beleza, sabe. Mas fica tão mal acostumado a usar a calculadora que chega na hora da prova do Enem, imagina só você interpretar, entender todo o assunto e errar uma multiplicaçãozinha assim. Pois é. Prática, fácil. Né? Aí fica difícil. Então, aula de revisão para avaliação são 20 minutos, é coisa rápida, não é dia de anotar nada, porque as anotações já foram feitas ao longo da unidade, é dia de prestar atenção, ficar atento, porque sempre aqueles resuminhos, né, aqueles nossos mapas mentais, mapas conceituais que vão te ajudar a resolver a avaliação aí, tá bom? Vamos junto então, aula de número 18, que é a nossa avaliação parcial. Olha lá então. Começamos assim na nossa revisão geral. Vamos falar um pouco de matemática financeira. Na sua primeira parte, a porcentagem. Abordando porcentagem, juro simples e juro composto, né? Isso tudo falando de matemática financeira, certo? Beleza. E também na parte da estatística aí vem o quê? Frequência absoluta e relativa, a representação desses valores no gráfico e as queridinhas da estatística, as medidas de tendência central. Então, hora de se concentrar para a avaliação, presta atenção, né? E vamos agora às nossas revisões. Na aula 6.1, a gente abordou o conteúdo de porcentagem. Vamos lembrar o que ele diz? Porcentagem nada mais é do que uma razão centesimal, ou seja, uma fração cujo denominador é 100. A porcentagem pode aparecer em forma simbólica, usando o símbolo percentual, ela pode aparecer em forma de fração, cujo denominador é 100, ou na forma decimal, usando a divisão da fração. Muito bem, tranquilo, né? Então temos 3 formas de representar a porcentagem. Se liga, fica a dica. Dependendo da situação, é melhor usar em forma de fração, às vezes em percentual. Isso. Em decimal. Decimal. Tá? Vamos lá agora já direto para a aula 7.1, onde a gente estudou os juros simples e algumas aplicações. Vamos ver. O juro simples é aquele que o nome já diz, né? Ele é mais bem simples. simplesinho. É aquele em que eu pego o valor que eu tenho, que eu peguei emprestado ou que eu vou financiar, vou multiplicar pela porcentagem, vou verificar lá qual que é a porcentagem aplicada e qual o prazo que vai ser dado. Lembrando que o juros simples é usado em situações de curto prazo. E aí temos a equação, né, que está lá na nossa paródia, né? O juro simples é fácil de calcular, né? Então, J igual a CIT. E o juro simples é bem fácil mesmo. O J é o juro, o C é o capital, o I é a taxa e o T é o tempo de aplicação. Lembrando que tempo e taxa tem que estar na mesma unidade de medida, né? Meses, anos, tem que concordar uma coisa com a outra, senão a gente precisa fazer as transformações necessárias, tá? Beleza. Então, J igual a CIT, não esquece, tá bom? Vamos agora lá na aula 8.1 e aqui a gente estudou a matemática financeira na parte do juro composto e também algumas aplicações. Vamos lembrar aí? O juro composto, o nome já diz, né? É juro sobre juros. O juro composto era simples e agora acumulou. Uau! Se é juro sobre juro, ele rende mais. Ele está acumulando, não é? Isso. E aí temos a sua definição pela equação.
E a diferença do simples para o composto já vem direto na fórmula também, porque na fórmula do composto ele já traz o valor acumulado, o montante, capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. E aí cada um tem o seu significado, né? Do que altera para o juro simples é o montante, né? E a gente já sabe que montante, olha, capital mais o juro vai ficar na minha mente, né? Para memorizar isso para sempre, juro simples é assim, capital, taxa e tempo, a matemática faz parte da minha vida, da minha, da sua. Então, vamos a um mapa mental aqui para ajudar na resolução das avaliações, falando... Isso está bem completo. Está bem completo, né? A parte de porcentagem, olha que legal, bem desenhado, bem arrumadinho, olha lá, porcentagem, a forma simbólica, mostrando lá o x%, que é o x por 100, e aí vem lá mostrando a parte de fração e a parte decimal. Nós temos aqui na porcentagem algumas técnicas para poder trabalhar cálculos mais rápidos. Né? Que técnicas são essas? As técnicas de 10%, 20%, 25% e 50%. Tem ali também a questão do juros simples, né? Que é o CIT, J igual a CIT, que é aquele aplicado direto, onde o capital vai render só uma porcentagem e essa porcentagem vai ser multiplicada pelo número de meses dados. Depois ele fala do nosso amigo juro composto, né? Nos traz a equação aqui também e nos explica qual é o seu objetivo, né? Que é sempre sobre o novo capital, né? Então é juro sobre juro. Fala de juros e funções, a gente também teve uma aula que a gente fez a conexão, fez equivalência de taxas, né? E aqui fala de aumento e desconto, lembra do nosso fator de aumento? Isso. Do nosso fator de redução? É o que está sendo explicado aqui. Até poderíamos ter usado esse fator de aumento lá na aula do quiz para calcular o salário, o novo salário do rapaz. Pode ser, verdade. Teria calculado o valor de aumento, foi 30%, então seria 1 mais 0,03 vezes o salário dele. Já ia me dar os 1.950, direto. Pois é. E aqui, gente, essa revisão é rápida, né? Então, a gente elencou 6 aulas, 6 conteúdos. A gente, vamos dizer assim, identificamos aqueles mais importantes. Mas tudo que foi estudado na unidade 1 pode ser cobrado na avaliação, tá bom? Aí, por conta do nosso tempo, que a gente revisa apenas 6 aulas, tá? Então, vamos lá agora direto para a estatística, na aula 12, onde a gente introduziu o assunto, falou de frequências e fez a primeira parte conceitual aí. Vamos lembrar. Variáveis estatísticas. Sabemos que na estatística nós podemos descrever, né, os valores pesquisados ou a nossa pesquisa de forma qualitativa ou de forma quantitativa. Na qualitativa nós teremos ali algumas características, como cor do cabelo, cor dos olhos, etnia, coisas que vão caracterizar aquela pessoa, são qualidades daquela pesquisa. Ou forma quantitativa, nós vamos mensurar, nós vamos quantificar a nossa pesquisa. Idade, altura, peso, quantidade de filhos, tudo isso pode ser quantidades. E mensurar, né, é isso que ele está falando, né, quantificar, tá bom? E falando de frequências, a gente tem a absoluta e a relativa. A absoluta é aquela que é a quantidade de vezes que determinada situação ocorreu na coleta de dados. Já a relativa, quando a gente divide isso pelo total, temos uma razão. E essa razão vai nos dar em porcentagem a frequência relativa, tá certo? Beleza, certinho. Ótimo, né? E aí a gente faz aquela tabelinha, o nosso FA é a frequência absoluta, o nosso FR é a frequência relativa e, claro, sabendo que sempre a frequência relativa a gente precisa ter um resultado percentual. Tá bom? Beleza. De cara, vamos para mais uma aula falando de estatística, onde a gente viu a representação gráfica e vários tipos de gráficos são usados na parte da estatística. Cada um com seu objetivo, cada um com a sua intenção, né? Mas todos eles abordam assuntos da coleta de dados, da pesquisa em si. E de maneira bem prática, a gente pega os valores da frequência, não é? Absoluta ou relativa, e vai organizar esses valores em forma de gráfico. Por exemplo, no gráfico de setores ou pizzas, geralmente a frequência é relativa. Relativa, porque porcentagem. É dado em porcentagem, Isso. ó. No gráfico de linhas, eu posso colocar os valores numéricos mesmo.
né, de forma absoluta. E aí eu vou ligando. Lembrando que a linha, eu não vou precisar fazer nenhum retângulo, nada para representar. Eu vou só marcar os pontos, que são chamados pares ordenados. Aqui nesse nosso exemplo aqui, nós temos lá, né, o ano. Os anos. E lá um valor de porcentagem da população. Ah, mas vocês falaram que a porcentagem é no gráfico de pizza? Não necessariamente, né? Podemos ter a porcentagem em outro tipo de gráfico. A gente disse que o gráfico de setores, o de pizza, ele mais, na parte sua geral, assim, ele apresenta em percentual. Tá? Mais um tipo de gráfico agora, os tipos de gráficos, né? Barras ou colunas e o histograma. O histograma de todos é o que dá mais um pouquinho de trabalho, porque ele parece um pouco com o de barras ou colunas, só que essas barras ficam interligadas. Por quê? Porque eu tenho ali o intervalo, que vai de um até o outro, então eles ficam grudadinhos ali. E o gráfico de barras ou colunas, ele tem um espaçamento, né? O histograma é todo grudadinho por conta desse intervalo. Lembrando que essas barras podem aparecer de forma de coluna, de forma vertical, ou na forma horizontal. Então, gente, lembrando que na avaliação, assim como no Enem, a gente não vai querer que vocês construam gráficos. Não há necessidade, mas a gente quer que você analise, que você interprete e que você faça aí a sua análise mesmo do gráfico, que é preciso. Para marcar as alternativas, precisa fazer análise gráfica, mas construir o gráfico não vai ser pedido, né? Certinho. Certo? Então vamos lá para mais uma aula de revisão, então. Olha lá, na aula 14, aí a gente viu as queridinhas, né? As medidas de tendência central. A média, a moda e a mediana. Lembrando que, para calcular essas três grandezas, nós temos que seguir só um padrão simples. A moda não tem cálculo para achar moda. A moda é aquele valor que aparece mais vezes. Como é que eu vou verificar isso? De acordo com a frequência absoluta. Se o número apareceu 20 vezes numa pesquisa de 30 valores, com certeza ela já é a moda. Né? E assim, às vezes assim, esse resuminho aqui é até pouco para o que a gente pode falar, né? A média é somar tudo e dividir pela quantidade de valores. A moda, aquele valor mais frequente, valor que mais aparece. E a mediana... É o valor. Para a mediana isso não rolou. Coloca tudo em ordem e centralizar. Faz a pesquisa. Então, na mediana não é só anotar o valor. Tu lembrou da música agora? Eu acho que eu vou ter que regravar aquela música, porque eu desafinei lá pelo meio da música. Se você cantasse, dava certo de desafinar, né? Então, na mediana, presta atenção que a moda chegou. Valor que mais repete, vamos anotar. Isso na moda, né? Vamos pôr no gráfico. Sem malícia, né? E é legal porque pega tudo e joga no gráfico, né? Esses valores todos aqui que nós pesquisamos, porque fica assim, então é separado? Não é estatística. Só que nós temos a parte da estatística em 3 grupos, mais ou menos. A parte em que eu colho as informações, eu organizo na tabela, daí na tabela fica tudo arrumadinho. Só que a tabela em si, se eu pegar só os valores e jogar direto, vai ficar feio. Então a gente faz o quê? Organiza de forma de frequência, absoluta e relativa. Traz para o gráfico. E aí observa no gráfico ou na tabela qual que mais aparece. Qual que é o central e qual que é a média. A média é que dá mais trabalho, tem que fazer conta, tem que somar tudo. Mas nós mostramos aqui também que para somar tudo, dá para ir organizando os termos que vão se complementando, vão se completando. E aí, pois o assunto é estatística, simbora resolver. Então, se o assunto é estatística, a gente vai finalizar com aquele mapa mental. Olha lá. O mapa mental vem bem completo também. Olha aqui. Primeiro traz a parte conceitual, fala de universo, população, fala de amostra, né? Porque a amostra é um subconjunto, né? Ou seja, aquele pedacinho de coleta de dados que representa o todo, tá bom? E aí, vamos falar das medidas de tendência central, aqui ele aborda também, né? Isso. Daí, nessas medidas de tendência central, nós temos aqui 2 modelos de calcular a média simples e a ponderada, que nós já mostramos para vocês em aula, que a ponderada não é nada de outro mundo. E ajuda bastante, E ela facilita muito, porque se eu tenho uma sequência que tem, por exemplo, 10 vezes o número 15,
Eu não vou colocar 15 mais 15 mais 15 mais... Não, eu vou colocar 10 vezes 15. E aí fica mais fácil. Só tenho que prestar atenção num detalhe importante. Na hora de dividir, eu tenho que dividir pelo todo, por tudo. E a moda, aquele elemento que mais aparece, mais frequente, a mediana tem duas situações, né? Quando o número de elementos é par ou é ímpar, né? Aqui fala um pouquinho lá daquele assunto mais finalizando, né? O desvio médio, né? E a variância. E, claro, o desvio padrão. Vocês viram que a gente desenrolou tudo isso aqui de uma maneira... tabelinha só. Né? Numa tabelinha, com aquele exemplo da caminhada dos professores lá. Então, fica mais tranquilo dessa forma. Não precisa se preocupar com essas equações aqui. Faz o passo a passo como a gente ensinou. E ainda fala um pouquinho das frequências aqui, absoluta, relativa, ainda tem mais uma acumulada. Isso. E essa acumulada é interessante por um detalhe importante. Olha só aqui, nós temos aqui um exemplo, não é? Com o número de filhos. Nós temos 30 que não tem nenhum filho, 36 que tem um e 60 que tem 2. Então nós temos um total de 126 pessoas pesquisadas. Quero descobrir quem é a minha mediana, quem está no meio. Eu pego 126 e divido por 2. 126 dividido por 2 vai dar 63. 63 se encontra em qual intervalo ali da minha frequência acumulada? Encontra no intervalo que tem um filho. Então ali eu já consigo descobrir quem é a minha mediana, quem é o termo que está no meio. E aí não preciso escrever 30 vezes o 0, 36 vezes o 1 e 60 vezes o 2, né? Muito bem. E aí, claro, sempre fica aquele abraço, né? Super avaliação, ativar. Então vamos ativar agora aí o seu estudo, a sua memória, tudo que você absorveu aí na primeira unidade, né? A gente quer que vocês tenham sucesso, tenham êxito na avaliação e com certeza isso vai vir de um longo trabalho, né? Desde a aula 1 até esse momento agora, né? Finalizando a primeira unidade e a gente quer que vocês se deem bem. Então, para isso, essa caminhada foi longa, mas foi necessária e agora é só sucesso. Isso. Na parte de matemática financeira, o importante é você ler o problema e verificar, é juro simples, é juro composto. Beleza, já sei. Anota os dados. Quem é o capital, quem é a taxa, quem é o tempo. Coloca tudo direitinho lá, verifica se a taxa e o tempo estão com a mesma unidade de medida. Está em meses? Então tem que estar em meses. Está em semestre? Tem que estar em semestre. Tem que estar com a mesma unidade de medida, para eu não errar. Depois, ver o cálculo da porcentagem. Se for simples, usa fração. Se for composta, usa o número decimal. Se for composta, vai estar até mais fácil, porque vai ter o decimal entre parênteses lá indicando qual que é a potência. Né? Então, com calma, não precisa ficar nervoso, porque o nervosismo tira alguma, né, alguma rapidez de pensamento. Afobação nem pensar, porque senão, né, não dá certo, né? Dá problema. Dá ruim. Ei, mas uma coisa que eu sempre falo, né? Você não conseguir resolver aquilo que você não sabe é perdoável, né? Poxa, esse aqui eu não sabia mesmo. Agora, você errar aquilo que você sabe por falta de atenção, por pressa, por outros motivos, aí é doído, né? Então, assim, presta atenção, né? Que a avaliação chegou. Então, agora é hora de ficar atento, concentrar mesmo, né? Que nem o nosso desenho lá do começo da aula. Busca sua concentração, coloca em prática o que você viu durante a unidade, anota dados, né? Vai nas equações. Eu acho que as paródias ajudam muito, então eu vejo que a gente desenrolou bastante aí essa parte com vocês, fica na memória mesmo, né? E não sai mais, né? Então, agora é a hora de colocar tudo isso em prática e a gente deseja sucesso, tá bom? Então, ficamos por aqui, com aquele beijo no coração e boa avaliação. Tchau, tchau!